apelante Ari e Silva Participações Limitada e apelado município de Fortaleza, da relatoria da desembargadora Tereza Neuma Duarte Chaves, que encontra-se usufruindo de suas férias, motivo pelo qual o julgamento encontra-se adiado. Nós temos aqui pedidos de sustentação. Por sinal, nós temos aqui 3 apelações da relatoria da desembargadora Maria Iraneide Moura Silva. A primeira apelação civil, uma sequência de 3 zeros, 23, 54, 94, 2000, em que a apelante Maria Cavalcante Grácia e, sendo advogado, doutor Joatan Bonfim Lacerda, e apelado município de Quiterianópolis. Por sinal, todas as três apelações dizem respeito em que é apelado o município de Quiterianópolis, o mesmo advogado, doutor Joatan Bonfim Lacerda. Nós temos aqui o segundo pedido de manifestação do doutor Joatan, a apelação civil, uma sequência de 4 zeros, 280, 47, 2012, em que é apelante o Lourivaldo Gonçalves de Lima. E o terceiro pedido de manifestação diz respeito à apelação civil, uma sequência de 4 zeros, 175, 70, 2012, em que é apelante Maria Zulene Pedrosa da Costa. Eu indago do doutor Joatan Bonfim Lacerda, eu estive observando que a matéria é similar. Se o nobre advogado vai querer fazer manifestação por cada apelação ou prefere uma única fala com as 3 processos? Boa tarde. Com exceção da Maria Cavalcante Gracia, que parece ser o mesmo tema, mas não é, pronto. Os outros, sim, são a mesma situação. Pois eu chamo a julgamento esta apelação em que apelante Maria Cavalcante Grácia. O doutor Joatan Bonfim Lacerda dispensa a leitura do relatório? Dispensa, Excelência. Então, pode iniciar a sua manifestação pelo prazo de 15 minutos. Boa tarde, senhores desembargadores, relator e a todos que se fazem presente. O presente processo de apelação, apesar de parecer se tratar de quantia certa, ela trata, na verdade, de obrigação de fazer. Porque quando o processo transcorreu, houve uma audiência e um acordo homologado pelo juiz de que determinava o município a promover a reintegração com a imposição de multa diária no valor de um salário mínimo, em caso de descumprimento. E isso foi feito apartado. Existe um processo próprio de execução por quantia certa, que se refere à obrigação de fazer. Então, quando a douta magistrada julgou, ela julgou de forma incorreta e de forma com descompasso. O que se quer e o que se pede nesse processo é que haja esse provimento do recurso, que os autos retornem ao município de Quiterianópolis, retorne ao fórum, para que o município comprove que houve a reintegração desse servidor
e quando, de fato, ela ocorreu. Porque até o momento não consta nos autos o cumprimento dessa obrigação de fazer. Então, Excelência, repito mais uma vez, o julgamento está em descompasso com a cronologia processual, em descompasso do que ficou determinado dentro do processo, em que houve um acordo judicial homologado e que, em relação à obrigação de fazer, eles teriam que cumprir até o ano de 2006 e até o momento não foi demonstrado esse cumprimento. Em relação à quantia certa, está em processo apartados, está em outra situação. Então, era isso que eu queria relatar para Vossas Excelências e confio plenamente no julgamento. Obrigada, doutor Joatan. Com a palavra, a nobre relatora, desembargadora Iraneide. Obrigada, senhora presidente. Meus cumprimentos a Vossa Excelência, meus cumprimentos ao doutor representante do Ministério Público, doutor Luiz Laércio, da Defensoria Pública, doutora Dice Calixto, doutor Joatão, advogado nesse processo. Meus cumprimentos aos eminentes pares, servidores. Senhora presidente, deste processo, trouxe aqui na sustentação, o nobre advogado, uma informação um pouco diferente da situação deste processo em relação aos outros dois. De sorte que, neste processo, vou pedir vista para melhor análise. Pois não, desembargadora. Vista concedida, julgamento suspenso. Então, a julgamento aqui agora, apelação civil, uma sequência de 4 zeros, 280, 47, 2012, em que é apelante Lourivaldo Gonçalves de Lima e apelado município de Quiterianópolis. Posso chamar o seguinte, doutor Joatan? Pode, sim. Posso, né? Também a apelação civil, uma sequência de 4 zeros, 175, 70, 2012, em que apelante Maria Zulene Pedrosa da Costa e apelado município de Quiterianópolis. Eu indago do doutor Joatan, dispensa a leitura do relatório? Sim. Então, inicia-se que o prazo para a sua manifestação. Mais uma vez, boa tarde. Boa tarde. Aos senhores desembargadores, relator, a todos que se fazem presente nessa sessão. Antes de mais nada, para que nós possamos entender o que tem ocorrido nesse processo, nós temos que traçar, excelências, uma linha do tempo. É imprescindível para que possamos conhecer realmente, de fato, esse processo, que teve início lá em 1998, e teve seu trânsito julgado favorável para a reintegração da servidora em 2000, em dezembro de 2000. Acontece que a juíza de piso julgou alegando prescrição ou inexistência de título judicial. Porque se existe prescrição é porque existe título judicial. Se não existe título, não há o que prescrever. E aí, o equívoco feito pela douta magistrada reside que a ligação deste processo, que teve início em 98, e que ela alega que somente em 2010, ora, veja, em 2010 foi executado, o que não é verdade. O processo 000248047-2000, 8060150, que trouxe aí aos senhores para apreciação, ele foi intentado em outubro de 2003.
e levou a tarja do processo 2003-149-00372, dígito 1. Apesar de ser 2000 processo, tem essa tarja no processo 2003. Pois vejamos, mesma situação, quando foi em 22 de setembro de 2005, houve uma audiência homologada por sentença, do qual determinou justamente essa separação, de que seria através do processo autônomo. No item 7 desse termo da audiência diz que, com relação à execução por quantia certa, deverá a parte exequente, em processo próprio, ajuizar uma outra ação para se apurar os valores realmente devidos. Veja o que diz, realmente devidos e não supostamente devidos, o quanto de beato. E depois disso, excelência, esse processo, em 26 de novembro de 2008, as folhas 80 do processo 2000, houve a liquidação de sentença. Proposta, repito, em 26 de novembro de 2008, no valor total de liquidação de R$ 124.082. Nesse mesmo processo, em 4 de novembro de 2009, há um despacho do excelentíssimo juiz de direito, Demétrio Sacher Neto. Diante do acima aduzido, verificam-se incabíveis as liquidações pleiteadas pelos autores, pois a obrigação perseguida já é líquida, pois o que se necessita é apenas a elaboração do cálculo para que se chegue ao quanto debento. E aí, feita essa cronologia, é que vamos chegar nesse processo que está sendo analisado agora. Esse de 2010, intentado em 2010, e que tem um número de processo 2012. Vejam bem, excelências. A douta magistrada não está julgando os embargos. Não, os embargos já foram julgados e transitados. Eu vou demonstrar aos senhores. As folhas 96 deste processo, até as folhas 99, diz: chamo feito a ordem a fim de prolatar sentença nos presentes embargos à execução que datam de 28 de 4 de 2011. Ou seja, foi feito em 2010, e em 2011 foi apresentado os embargos e foram julgados improcedentes. Por todo exposto, julgo improcedente os embargos à execução opostos às folhas 17 e 24, com fundamento no artigo 487, inciso 1º do Código de Processo Civil. Sem duplo grau necessário de jurisdição, intima-se a parte exequente para dar prosseguimento à execução dos autos principais. E mais adiante, as folhas 104 desse processo. Faça as prerrogativas por lei conferidas que a sentença de folhas 96 e 99 transitou em julgado sem interposição de apelação contra a mesma. Esses foram os embargos que o município de Quiterianópolis propôs e foram julgados improcedentes. A juíza nem está julgando os embargos e nem a ação de conhecimento. Eu não sei qual é a sentença proferida. As folhas 124, a pedido do juiz, no despacho às folhas 121, mandou que fosse enviada ao Tribunal de Justiça para que
fosse analisado, fosse os cálculos atualizados, como de fato foi, conforme as sentenças 96, 99, nos termos da sentença que era dos embargos. Então, excelências, fica claro e evidente que aqui não há que se falar em prescrição, porque a cronologia processual é muito clara, é muito evidente. A sentença transitada em julgado da ação principal em 2000. A ação tentada em 6 de outubro de 2003, no processo 2000. A audiência em 22 de setembro de 2005, acordo homologado para se apurar o valor realmente devido. Liquidação de sentença em 22 de setembro de 2008. Despacho em 4 de novembro de 2009, as folhas 100 e 101, que mandou liquidar o valor devido. A ação de execução intentada em 2010. A interposição dos embargos por parte do município, as folhas 17 a 24. O julgamento dos embargos à execução em 2020, que confirmou integralmente a legitimidade da execução. O trânsito em julgado dos embargos em 20 de agosto de 2021, as folhas 104. Cálculos remetidos ao Tribunal de Justiça por força do trânsito em julgado, determinado em despacho as folhas 121, nos termos da sentença de folhas 96 a 99. Então, excelências, fica o questionamento. Poderia a magistrada, após o trânsito em julgado dos embargos à execução, proferir uma nova sentença no processo executivo? Data máxima vênia, não existe nenhum motivo, nenhuma razão para que se profira uma sentença dessa forma. Então, excelências, venho requerer aos senhores, com todo respeito, que reconheça a nulidade da sentença proferida no processo de execução por ofensa frontal à coisa julgada, à preclusão máxima e ao devido processo legal. Reconhecer a inexistência de prescrição, dado que a parte exerceu o seu direito processual em todos os momentos, sem qualquer lapso configurador de inércia. Determina o regular prosseguimento da execução com os atos constitutivos necessários à satisfação do crédito, que já está devidamente reconhecido por sentença transitada em julgado. Por fim, excelências, peço a essa corte que, caso vossas excelências entendam que possam fazer algum pedido de vista para melhor análise, e também fico à disposição para que possa esclarecer qualquer dúvida que, porventura, vossas excelências tenham tido, e só tenho a agradecer a atenção. Obrigada, doutor Joatan Lacerda, e com a palavra a nobre relatora desembargadora Iraneide. Obrigada, senhora presidente. Eu vou aqui pela leitura da emenda, está assim redigida. Processual civil, apelação civil, execução de título judicial, reintegração de servidor público, pagamento de remuneração atrasada, ausência de previsão na decisão exequenda, inclusão das parcelas na fase de execução, impossibilidade, risco e afronta à coisa julgada, recurso conhecido e desprovido. Se disse que a coisa julgada material é indiscutível e imutável, sendo aquele requisito indiscutível, se opera em duas dimensões, a saber, e efeito negativo, impedindo que a mesma questão seja decidida novamente, haja repetição e demanda já protegida pela coisa julgada material. E efeito positivo, o que interessa no caso vertente, o qual vincula o juiz obrigatoriamente em sua fundamentação ao já resolvido em processo anterior
e protegido pela coisa julgada material. Compulsando a decisão judicial transitada em julgado, denota-se que realmente contém somente a ordem de reintegração do apelante ao cargo efetivo, em que foi indevidamente demitido, sem o prévio processo administrativo, não mencionando o pagamento de valores atrasados, operando-se a coisa julgada material. Não há falar em modificação do título exequendo, impondo-se a observância do princípio da fidelidade à sentença liquidanda, sob pena de ofensa ao efeito positivo da coisa julgada. Então, senhora presidente, apelo conhecido e desprovido, sentença mantida. Isso vale também para o processo que Vossa Excelência já apregou anteriormente. Obrigada, desembargadora Iraneide. Como se manifesta o desembargador Evaldo? Pois não, presidente. Eu saúdo a Vossa Excelência, em nome de quem saúdo a todos os presentes, eminentes pares, ilustre, desembargador, já falei, o doutor Luiz Laércio Fernandes, digníssimo representante do Ministério Público, doutora Dice Calixto, e os advogados, assim como a assistência, e especialmente ao doutor João Lacerda, perdão. Quanto ao voto, eu vou acompanhar a desembargadora relatora em ambos os processos, senhora presidente. Obrigada, desembargador Evaldo. E aqui chega o momento da minha manifestação. Como já foi dito pelo desembargador Evaldo, nós temos acesso ao entendimento da nobre relatora anteriormente ao início da sessão. Tive a oportunidade de fazer a leitura do entendimento. Chego ao convencimento que, nesse momento, devo confirmar a minha votação provisória, acompanhando a eminente relatora. Então, proclamo o resultado do julgamento dos dois processos, apelos conhecidos e desprovidos à unanimidade, nos termos dos votos da eminente relatora desembargadora Iraneide. Julgamentos encerrados. Boa tarde, doutor Joatã Lacerda. Boa tarde a todos. Nós temos aqui um outro pedido de preferência com sustentação da relatoria do desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite. Trata-se da apelação cível 012 54 26 16 2019, em que apelante, o Estado do Ceará, e apelada, Claro S.A., tendo como advogada a doutora Paola Lazar. A doutora Paola se encontra na sala? Estou presente. Não estou ainda visualizando. Pronto, agora sim. Doutora Paola, dispensa a leitura do relatório? Dispenso. Pronto, então inicia-se aqui o prazo para a sua manifestação. Muito obrigada, Excelência. Primeiramente, cumprimento aos senhores desembargadores e a todos os meus colegas e a todos presentes nessa sessão. A apelada, Claro S.A., com vistas a regularizar suas pendências fiscais, optou por quitar o seu débito no âmbito do Programa de Recuperação de Créditos Fiscais, o REFIS, instituído pela própria apelante por meio da Lei 18.615 de 2023, motivo pelo qual a apelada desistiu dos seus embargos de execução fiscal. Nesse seguir, foi proferida sentença extinguindo o feito com resolução do mérito e a sentença acertadamente entendeu que não haveria condenação em honorários advocatícios, uma vez que estes foram pagos quando a apelada incluiu seu débito no programa de parcelamento. Todavia, o Estado do Ceará, ele alega
que houve a renúncia ao direito em que se funda e que é por este motivo, pelo motivo da desistência da ação, a apelada deveria ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios nos termos do artigo 90 do CPC, independente dos motivos que ensejaram a desistência. Contudo, senhores desembargadores, essas alegações elas não procedem, uma vez que a própria lei estadual do Refis, ela foi expressa em dispor que a parte que aderisse ao parcelamento ficaria dispensada do pagamento dos honorários advocatícios relativos à execução fiscal e aos respectivos embargos à execução fiscal. Inclusive, o Colen do STJ já se posicionou no sentido de que, em caso de desistência dos embargos de execução por adesão ao refis, a condenação ou não ao pagamento da verba honorária fica condicionada ao disposto na legislação do programa. Sem contar que, caso a apelada fosse condenada ao pagamento dos honorários, incorreria em bis in idem, uma vez que eles já foram recolhidos pelo contribuinte quando aderiu ao programa. E sem contar também que haveria um enriquecimento ilícito por parte da apelante. Por fim, também, no que toca à alegação da apelante de que não teria havido o recolhimento por parte do contribuinte com relação à quantia a título de honorários, é importante ressaltar que o próprio artigo 18 da Lei do Refis, 18.615 de 2023, ela expressamente estabelece que do montante arrecadado com o Refis, 5% seria destinado aos procuradores do Estado, na forma disciplinada dos artigos 44 e 45 da Lei Complementar 134 de 2014. Então, justamente em razão disso, a apelada não apresentou qualquer comprovante de pagamento dos honorários e a transferência dos valores não coube a ela, mas ao Estado. Assim, não há que se falar em condenação de honorários. E caso essa colenda turma entenda que deve haver a fixação dos honorários, que ela seja por equidade, conforme elucidado no artigo 85, parágrafo 8 do CPC, e subtraindo 5% já repassados aos procuradores do Estado. Por fim, agradeço a atenção de todos e aguardo que seja negado integral provimento ao recurso de apelação da apelante. Obrigada. Obrigada, doutora Paola. Com a palavra, o nobre relator desembargador Evaldo Gonçalves Leite. Pois não, presidente, eu renovo aqui meus cumprimentos a todos, especialmente à doutora Paola Lázaro. Projeto da emenda. Direito processual civil e tributário. Apelação civil, embargos à execução fiscal. Adesão ao refis. Renúncia ao direito. Verba honorária, inconstitucionalidade do artigo 19 da Lei Estadual número 18.615/2023. Fixação dos honorários sobre o proveito econômico, recurso parcialmente provido. Item 1. Caso em exame. Apelação civil interposta pelo Estado do Ceará contra a sentença que extinguiu os embargos à execução fiscal opostos pela Claro S.A., com fundamento no artigo 487, inciso 3, Romanos, letra C, do CPC, em virtude da adesão da parte autora ao refis, instituído pela Lei Estadual número 18.615, 2023, sem condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. Questão em discussão. Há 3 questões em discussão. 3 questões. 1. Definir se é devida a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais na hipótese de extinção do processo por renúncia ao direito em razão da adesão ao refis. Tem 2. Verificar a constitucionalidade do artigo 19 da Lei Estadual 18.615, que dispensa tal pagamento,
E estabelecer o critério de base de cálculo para a fixação dos honorários. Razões de decidir. A disciplina dos honorários advocatícios sucumbenciais é matéria de direito processual, cuja competência legislativa é privativa da União, sendo inconstitucional norma estadual que disponha sobre a dispensa de seu pagamento. O artigo 19 da Lei Estadual 18.615 de 2023, ao prever a dispensa de pagamento de honorários nas execuções fiscais e nos embargos do devedor correlatos, na hipótese de adesão ao refis, colide com o artigo 22, inciso 1 romano da Constituição de 88, CF, conforme precedentes do STF, ADI 7014 e ADI 7694, e do órgão especial do TJCE. O repasse administrativo previsto no artigo 18 da Lei Estadual 18.615 de 2023 refere-se a honorários de adesão e não se confunde com os honorários sucumbenciais, decorrentes da atuação judicial, inexistindo bis e idem, a nosso ver. A extinção do feito em razão de renúncia ao direito caracteriza hipótese de aplicação do artigo 90 do CPC, impondo à parte desistente o pagamento de honorários advocatícios. A fixação da verba honorária deve observar o critério do valor do proveito econômico obtido, conforme previsto no artigo 85, parágrafos 2º e 3º do CPC, e na tese firmada pelo STJ no tema 1076. Dispositivo, recurso conhecido e parcialmente provido. É o voto, presidente. Pois não, desembargador Evaldo. E agora eu confirmo o meu voto provisório, acompanhando o entendimento de Vossa Excelência. Como se manifesta o desembargador Gleidson? Confirmo o voto provisório, presidente, acompanhando o eminente relator. Obrigada. Proclamo o resultado do julgamento, apelação conhecida e parcialmente provida, nos termos do voto do eminente relator. Votação unânime. Obrigada, doutora Paola. Boa tarde. Obrigada, boa tarde. Nós temos aqui um outro pedido de preferência com manifestação. Trata-se da apelação cível 026-5081-66-2020, também da relatoria do desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite. Apelante e apelado Estado do Ceará, bem como apelante e apelado Lojas Americanas, S.A., a advogada doutora Luísa Ribeiro de Oliveira Machado. Se encontra na sala, doutora Luísa? Sim, sim. Então, a doutora Luísa dispensa a leitura do relatório? Dispenso. Então, inicia-se aqui o prazo para a sua manifestação. Vejo aqui que o julgamento é favorável à sua constituinte, Lojas Americanas. São apelações conhecidas e desprovidas. Dispensa a sua manifestação? Dispenso. Pronto. Então, aqui já a votação está unânime. No caso, já a manifestação minha e do desembargador Gleidson. Então, proclamo o resultado do julgamento. Apelações conhecidas e desprovidas à unanimidade, nos termos do voto do eminente relator. Obrigada, doutora Luísa. Obrigada, eu que agradeço. Boa tarde. Boa tarde. Nós temos aqui um outro pedido de preferência com manifestação. Trata-se da apelação cível 00497-1080-2014, da minha relatoria, em que é apelante o Ministério Público Estadual, aqui na representação, o nobre procurador de justiça, doutor Luiz Laércio Fernandes Mello, aqui presente, e apelados Marcos Eugênio Leite Guimarães Nunes e Zuíla Maria Maciel de Melo Peixoto.
foi pedida aqui a manifestação do Ministério Público. No entanto, eu tenho a dizer, não sei se a sua manifestação se inclina nesse viés, em que eu não adentro o mérito, porque acolho a preliminar de nulidade e determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito. Esses eram os pontos da sustentação, Excelência. Então, esse meu entendimento, ele foi seguido pelo desembargador Gledson e a desembargadora Iraneide, e somente para ficar aqui registrado, eu leio aqui o projeto da ementa, direito administrativo e processual civil, apelação civil, ação de improbidade administrativa, preliminar de cesseamento de defesa acolhida, julgamento antecipado da lide sem prévia intimação das partes para especificação de provas, inovações da Lei 14.230/2021, artigo 17, parágrafos 10C e 10E da Lei 8.429. Ofensa aos princípios da não surpresa, do contraditório e da ampla defesa. Recurso de apelação conhecido e provido, sentença anulada, retorno dos autos à origem. Então, proclamo o resultado do julgamento, sentença anulada, retorno dos autos à origem, à unanimidade, nos termos do voto por mim proferido. Então, nós não temos mais nenhum pedido. Tem outro? É do desembargador Gledson, tem razão. Olha aí, desembargador. A estava esquecendo o seu processo aqui da pauta. Chama a julgamento o agravo de instrumento 30.00491/40/2025 da relatoria do desembargador Francisco Gledson Pontes, em que a agravante Francisca Meiriane da Silva Cavalcante, advogado Dr. José William Pereira da Silva, e agravado município de Mauriti. O doutor José William se encontra na sala? Não se encontra na sala? Doutor José William, chamando mais uma vez. Então, o entendimento aqui do desembargador Gledson é no sentido de agravo de instrumento conhecido e desprovido. Entendimento este que foi acompanhado pela desembargadora Iraneide e pelo desembargador Evaldo. Então, proclamo o resultado do julgamento. Agravo de instrumento à unanimidade, conhecido e desprovido, nos termos do voto do eminente relator. Então, nós concluímos aqui os pedidos de... Só um instante. A norte-americana, que diz que é perante a palavra. Sim. Então, perguntando se não era para ter deixado feita a sustentação. Oi. Então, concluídas as sustentações orais, eu indago ao representante do Ministério Público, doutor Laércio, e da Defensora Pública, doutora Dice Calixto, se há alguma manifestação nos processos de seus respectivos interesses. Com a palavra o doutor Laércio. Excelência, não há requerimentos e confirmo todos os pareceres e manifestações contidas nos autos. Pois não. Agora, com a palavra, a doutora Dice Calixto. Inicialmente, eu gostaria de saudar todos os presentes, na pessoa de Vossa Excelência. E quanto ao registro, a Defensoria não tem nada a apresentar nesse momento, nenhum requerimento. Obrigada. Obrigada. Eu indago agora aos demais integrantes desta Câmara que confirmaram os votos provisórios proferidos nos processos de pauta e extrapauta nos sistemas SAGE e PJE. Aqui eu indago do desembargador Gledson.
Pois não, presidente. Confirmo todos os votos proferidos na condição de relator e vogal em ambos os sistemas. Obrigada, desembargador Gleidson. Desembargadora Iraneide. De igual modo, senhora presidente, eu também confirmo todos os votos por mim proferidos provisoriamente na condição de relatora e vogal em ambos os sistemas. Obrigada, desembargadora Iraneide. Desembargador Evaldo. Pois não, presidente. Quero confirmar os votos por mim proferidos da mesma forma, seja como relator ou vogal, processo de pauta ou extra pauta, em ambos os sistemas. Obrigado. Obrigada. E aqui a minha manifestação em que confirmo a minha votação em todos os processos, seja na condição de relatora, seja na condição de vogal, nos dois sistemas, PJE e SAGE. Sim. A Ismênia está trazendo aqui uma informação, porque cada gabinete acompanha esses nossos trabalhos. E nós tivemos aqui um processo da relatoria do desembargador Evaldo, em que nós tínhamos a participação da doutora Luísa Ribeiro de Oliveira Machado, mas tínhamos como apelante e apelado o Estado do Ceará e Lojas Americanas S.A. Naquele momento, eu me manifestei, consultando, inclusive, a doutora Luísa, apelações conhecidas e desprovidas. E o gabinete diz o quê, Ismênia? Essa dúvida, acho que a senhora tivesse proferido resultado diferente, mas eu disse que não, o resultado proclama que, mais uma vez, para ficar realmente sem essa dúvida, apelações conhecidas e desprovidas. Julgamento unânime. Próximo. Então, eu indago da corte se alguém quer fazer algum registro. Minha parte não, presidente. Eu queria aqui, como presidente desta segunda Câmara de Direito Público, propor aqui um voto de parabéns e de pleno êxito dos novos gestores do Tribunal Regional Eleitoral. Aqui nós temos a honra de ter a futura presidente do Tribunal Regional Eleitoral, que assumirá na próxima sexta-feira. A posse está marcada para as 16 horas. Então, quero aqui desejar bom êxito à sua gestão, juntamente com o vice-presidente e corregedor, desembargador Emanuel Leite Albuquerque. Todos de acordo com esse voto? De acordo. Parabéns. Bom, presidente. De acordo. E, ao mesmo tempo, também propor aqui um voto de parabéns pelo êxito da gestão do desembargador Raimundo Nonato e também do desembargador Gleidson, que também integra essa nossa corte aqui da segunda Câmara de Direito Público. Cada um fez. Aqui só tem juiz eleitoral, desembargador Evaldo. Evaldo, é bem importante a nossa Câmara, né? E cada um trabalhou para deixar o seu legado. Sei o quanto o desembargador Gleidson gastou de sola de sapato de interior afora aí, fazendo suas inspeções, fazendo aí as suas... procurando, né, através de uma corregedoria pedagógica, né, trazer os juízes eleitorais para junto desta grande instituição, fazendo com que o resultado das eleições, que eu digo sempre, cada presidente, ao chegar ali no tribunal, depende do biênio, ele prepara ou uma eleição geral ou uma eleição municipal. O desembargador Gleidson e o desembargador Raimundo Nonato prepararam eleição municipal. A desembargadora Iraneide e o desembargador Emanuel já irão preparar e ficarão à frente de eleições gerais.
Então, todos de acordo com o segundo manifestação. De acordo, presidente. Então, estaremos, com certeza, prestigiando esses 2 colegas na próxima sexta-feira, às 16 horas, e aqui na torcida para que esta gripe da desembargadora Iraneide desapareça de hoje para amanhã. Se Deus quiser. Na segunda-feira eu estava lá no TRE, encontrei o desembargador Gleides e me disse, parece que tem uma gripe querendo me pegar. Eu não quero pegar ela, mas ela quer me pegar. E, finalmente, ela me pegou de jeito, mas eu estou repousando tudo que posso para me recuperar até sexta-feira, se Deus quiser. Estão todos convidados. Obrigada. Vai dar tudo certo. Deus quiser. Então, nada mais. Quantos julgamentos tivemos? 162. Então, nós tivemos, nesta tarde, num tempo assim bem, ainda não estamos nem às 15 horas, 162 processos. Uma produtividade maravilhosa, com retorno, inclusive, da desembargadora Iraneide, que estava usufruindo de férias, entre aspas, né? Porque no TRE ela estava trabalhando muito, mas fez certo. Nesse período da transição, realmente, a gente tem que se dedicar de corpo e alma à nova função. Parabéns, desembargadora Iraneide. Então, nada havendo mais a ser tratado, declaro encerrada a presente sessão. Desejando a todos um ótimo final de tarde e até a próxima semana. Se Deus quiser. Como nós, sim, já terminou a gravação aí, né? É porque o ofício que eu levei ao crivo de vocês, como nós estamos todos assim à distância, eu estou pensando em colher as assinaturas todas virtual, através do token. O que é que vocês acham? Pode ser. Pode ser, né? Pode, então, Iraneide, ao invés de mandar lá para a sua casa, eu vou organizar para que cada um assine. E eu, concluída todas as assinaturas, aí eu envio para o setor competente. Por isso que eu preferi, Iraneide, aguardar, porque como hoje nós tivemos ausências do presencial, tive que fazer essa sugestão. Até a Tereza está de férias, né? Então, sendo no token, na assinatura eletrônica, tudo vai ficar mais fácil. Para que os nossos servidores, a nossa equipe, não venha a se prejudicar. Vamos trabalhar, dar essa força por eles. Abraço grande. Um abraço. Tchau para todos. Até a próxima semana. Tudo de bom. Melhoras, desembargadora Iraneide. Tudo de bom. Obrigada, doutora Dina. Muito êxito.